Aqui é o Sampaio e a gente vai falar mais um pouquinho de geomorfologia. A gente vai observar agora algumas formas que têm relação com as chamadas forças exógenas, aquelas que atuam principalmente a partir da atmosfera. Você vê aqui o conjunto de cuestas, uma forma de relevo muito comum aqui do estado de São Paulo, famosa, né, em algumas cidades paulistas. Lembrando que esse conjunto de imagens, ele vem daquele livro que já citamos na aula anterior, que é o livro de Feições Ilustradas da Terra, da editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E são imagens fantásticas mesmo, a gente tem que divulgar esse livro, porque eu não vou colocar fonte em todas as imagens, mas saiba que essas imagens, esses desenhos, eles provêm desse livro. Cuestas. Aqui você vê uma cuesta isolada e repare algumas coisas. Primeiro, camadas horizontais de sedimentos formaram a cuesta no passado. A cuesta, então, ela tem essa base sedimentar. Mas o que mais me chama a atenção da cuesta é o seu fronte, essa porção mais escarpada, essa porção onde você tem mais declividade e que foi corroída pela erosão no decorrer do tempo. Então a cuesta no passado teve sedimentação, de certa forma diagonal, né? Você está observando aí que existe uma certa inclinação, bem suave, né? Nesse sentido da sedimentação, e posteriormente houve uma corrosão do fronte da cuesta. Portanto, eu posso dizer que essa erosão foi corroendo as partes mais inferiores dos sedimentos e as partes mais superiores conseguiram se manter, porque muitas vezes essas partes superiores são formadas por basalto. E o basalto é uma rocha muito rígida, muito difícil de ser corroída. E embaixo desse basalto, camadas de arenito, que é uma rocha sedimentar muito mais frágil, muito mais fácil de ser corroída. Por isso que alguns chamam essas cuestas de cuestas basálticas. Aqui você vê uma foto, o ambiente aí do fronte da cuesta, né? O reverso você vê lá em cima no cantinho à direita, o início dele, né? Vai ter uma declividade bem suave a partir dali. Você que é paulistano, que é habitante da Grande São Paulo, não está muito preocupado com as cuestas, mas se você um dia for para Botucatu, inclusive alguns de vocês vão passar na Unesp Botucatu, e vocês vão ver que a cuesta é importante na vida das pessoas daquela região, ok? Olha mais um bloco de diagrama, e nesse bloco de diagrama está representada a chamada chapada. Alguns chamam também de mesa. O que é uma chapada? Uma forma bastante plana na superfície, no topo, e com muita declividade no entorno. Isso se chama de chapada. Olha o Morro Testemunho. Nesse bloco de diagrama dá uma impressão errônea de que o Morro Testemunho é como se fosse uma espécie de chapadinha. Na verdade, o Morro Testemunho ele tende a ser mais arredondado. Eu não vou criticar o bloco de diagrama, não vou reclamar do desenho, óbvio que não, mas ele poderia ser um pouquinho mais arredondado, porque o morro ele tende a ser mais arredondado em seu topo. Mas fica aqui, né? Um Morro Testemunho com um topo um pouco mais plano, vamos dizer assim. E ali no canto você vê o chamado canyon, né? Uma passagem estreita que muitas vezes foi provocado pela corrosão da água, né? Às vezes um rio passa ali um curso d'água que vai corroendo aquele ambiente. Quando eu falo em canyon, geralmente vem à cabeça dos alunos o quê? Um canyon brasileiro fantástico, que é o Canyon Itambezinho, que fica entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É nessa região que fica o Parque Nacional de Aparados da Serra, com canyons maravilhosos, né? Passagens estreitas entre áreas elevadas. Talvez alguns de vocês se lembrem de um outro canyon famoso, que é o Grand Canyon, nos Estados Unidos, que também é uma passagem estreita, onde você enxerga aí a deposição das rochas sedimentares ao longo da história, né? São camadas horizontais, com cores diferentes inclusive, e um cânion que foi produzido pelo Rio Colorado, que foi cavando seu leito e formando essa grande fenda, né? Que é o Grand Canyon. Agora você vê uma imagem com dunas à frente e ao fundo uma chapada, um paredão literalmente, com um topo bem plano, muito plano por sinal, né? Então eu gostaria que você nessa imagem observasse lá ao fundo uma foto de uma chapada a uma certa distância, com um topo bem plano e paredes bem íngremes à frente. Agora você está vendo o Morro Testemunho, na verdade alguns morros testemunhos.
Ele se chama testemunho porque ele testemunha que no passado tudo era muito alto, muito elevado. E conforme o tempo geológico passou, houve corrosão e esse ambiente foi sendo rebaixado. Mas alguns blocos de rochas muito mais resistentes se mantiveram elevados. Por isso, eles testemunham que no passado as coisas eram mais elevadas. Repare que é um ambiente úmido. E não é só porque você está vendo uma certa neblina, não é só porque você está vendo uma vegetação exuberante. É úmido porque é arredondado. A chuva tende a causar uma erosão que deixa os ambientes mais arredondados. Ok? Aí você me pergunta, e se o ambiente fosse seco? Provavelmente, o principal agente erosivo não seria a água, seria o vento. E em ambientes mais secos, a tendência é que as formas sejam mais rústicas, como é o caso do Inselberg. O vento vai corroendo as laterais desse ambiente e ele vai se tornando um ambiente bastante rústico. Repare que não tem nada de arredondado nisso. Onde que a gente vai encontrar muito Inselberg no Brasil? Região do semiárido nordestino. Existem também Inselbergs em outros ambientes. O termo erg, né, geralmente tem a ver com isso, né, ambientes secos, formas relacionadas a ambientes secos. Esse é o famoso Inselberg, que a gente vai encontrar aqui no sertão nordestino. Observe agora essa imagem. A gente falou muito de erosão até agora, né? Está na hora de falar um pouquinho sobre sedimentação. E a gente está observando agora os chamados terraços. O que é terraço? É como se fosse um degrau antes de você chegar na área de várzea de um rio. Você está reparando no centro da imagem um rio bastante meândrico, né? Meândrico significa que faz muitas curvas, num ambiente bastante plano, uma planície sedimentar. Mas no entorno dessa área mais plana, nós temos aí como se fossem degraus de sedimentos. Eles são chamados de terraços. E se eu for para as bordas da minha imagem, aí eu vejo as vertentes, por onde a água verteu e carregou esses sedimentos que se depositaram nos terraços, ou alguns deles chegaram até a planície aluvial, né? Pessoal, isso daqui é um processo, né? Um processo que tem muito a ver com a ação humana, é um processo que a gente chama de assoreamento. Quando ocorre erosão de maneira muito intensa no entorno, o rio recebe muitos sedimentos, porque o rio sempre está na área mais baixa, né? E ele recebe sedimentos em tal volume que ele começa a ser ocupado em seu leito pelos próprios sedimentos. Eu chamo isso de assoreamento. É um processo de degradação ambiental. Por falar em degradação, também tem degradação relacionada à erosão. Ravinas. Você está observando aqui um escoamento de água muito forte, muito veloz, com muita intensidade, que vai literalmente corroendo o ambiente, corroendo o solo e formando as chamadas ravinas. Tem uma outra imagem que eu não vou colocar aqui, que é a dos sulcos. Sulcos com L, tá? No meio. Sulcos são como se fossem ravinas em menor proporção. Então tem o sulco, tem a ravina e tem um ambiente mais degradado ainda, onde você tem uma amplidão, né, dessa corrosão, que é chamado de vossoroca. Sabe o que é vossoroca? É um buracão. É um buracão causado por muita erosão. Aqui você vê uma foto de vossoroca. Isso é artificial, isso é causado pelo homem. Se você procurar na internet, você vai ver várias notícias sobre tentativas de se evitar a ampliação do processo de vossorocamento em algumas cidades brasileiras. Porque isso aqui significa que teve muita ocupação no entorno e a água correu com velocidade e intensidade muito alta. Por isso, o solo literalmente foi levado embora. Agora, gente, vamos dar uma olhadinha num ambiente que tem a ver com o calcário, com o subsolo de calcário. É o ambiente onde pode se desenvolver o chamado relevo kárstico. O termo karst tem a ver com isso, né? Dissolução. É literalmente rocha que foi dissolvida pela ação da água. E isso forma um ambiente diferente, né? São formas diferentes. É o chamado relevo kárstico. Aqui você observa que a água pode corroer e formar pequenos lagos na superfície, ou ela pode infiltrar e corroer as áreas mais profundas. Repare que no desenho a gente representou aqui o calcário como se fossem bloquinhos, né? É uma coisa comum, né, se representar o calcário
ao invés de simplesmente faixas horizontais, como se fossem blocos horizontais. E uma corrosão. Isso se chama caverna. Então, ambientes onde existem cavernas são ambientes onde existe o relevo kárstico. Inclusive, a caverna pode perder sustentação e desmoronar, né? Aqui você vê uma imagem de uma caverna. Fica mais clara aquela ideia, né, de desenhar o calcário como se fossem bloquinhos. Repare que ainda tem um elemento horizontal no desenho, o que lembra que isso é uma rocha sedimentar. Uma rocha sedimentar orgânica, mas uma rocha sedimentar. E a água infiltra e vai corroendo as áreas mais profundas, formando a tal da caverna. Dentro dessa caverna, você observa os chamados espeleotemas, que são como se fossem esses grandes dentes, né? Tanto em cima quanto embaixo. Aquela formação superior a gente chama de estalactite, aquela formação inferior com o gotejamento de minerais a gente chama de estalagmite, e quando uma se une à outra, a gente chama esse espeleotema de coluna, ok? Agora vamos para o litoral. Quando eu olho para o litoral, eu vejo, por exemplo, a chamada falésia, que é uma espécie de paredão, um paredão que foi sendo corroído conforme passou a história pela água do mar, uma erosão de tipo marinha. Na frente da imagem você vê uma praia, né? Você vê uma deposição de areia, mas ao fundo você vê ali, né, a rocha sendo exposta à ação da água. Como, por exemplo, em Torres, Rio Grande do Sul, onde você tem inclusive um parque nacional, um parque muito bonito, né? Onde você vê essas falésias fantásticas, né? Essas falésias que foram sendo geradas pela corrosão da água do mar, pela erosão. Aqui você vê uma outra falésia, mas no Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro tem algumas falésias, né? É uma tradição de se falar em falésias no Nordeste ou no norte do litoral gaúcho, que é o caso da cidade de Torres. Além da falésia, nós temos também no litoral a formação chamada de restinga, que é uma grande faixa arenosa. Não sei se você está conseguindo observar bem, mas isso daqui é uma representação do litoral gaúcho. Ali à sua direita, no topo, a cidade de Porto Alegre. Tem uma cidadezinha sendo representada ali, é Porto Alegre. O rio Guaíba, né, saindo de Porto Alegre, passando por Porto Alegre, melhor dizendo, né, e chegando até a Lagoa dos Patos. E a Lagoa dos Patos está bem no centro da imagem. No entorno dessa Lagoa dos Patos, você vê o continente acima, eu digo na imagem, né, e à frente a famosa restinga, uma grande faixa arenosa que foi depositada pela água do mar. Traduzindo, o que formou a restinga foi sedimentação. São sedimentos, é uma faixa arenosa. As restingas tendem a predominar no litoral sul do Brasil. A partir mais ou menos do sul do estado de São Paulo, você já começa a enxergar muitas restingas no litoral brasileiro. Já que eu estou falando de litoral, eu me lembro também do delta. Observe nessa imagem, à sua esquerda, uma região mais elevada, um rio vindo dessa região, e à sua direita você observa que esse rio já se torna meândrico, porque ele chega numa região mais plana, ele começa a perder velocidade, ele vai fazendo curvas, literalmente, né? E quando ele chega no oceano, ele se abre em vários canais, porque ele trouxe muitos sedimentos, e esses sedimentos acabaram ocupando espaço, e ele foi tendo que atravessar esses sedimentos, se subdividindo. O delta é típico de áreas de planícies litorâneas. Existem vários rios importantes no mundo que terminam em delta. Talvez o caso mais conhecido, o Nilo. Você vê aqui o rio Nilo, né, passando no meio do deserto. Dá até para ver a vegetação no entorno dele, né? E mais ao topo da imagem de satélite você vê o delta do Nilo, né, todo verdinho, bonito ali. A cidade do Cairo fica naquela região e é um delta famosíssimo. A maior parte dos rios importantes do mundo terminam em delta. Só que a maior parte dos rios brasileiros não termina em delta, termina em estuário. Essa imagem eu acho que é bem clara, ela mostra que o rio chega até o oceano e se abre. Ele não forma pequenos canais, ele não deixa tantos sedimentos no seu final. A maior parte dos rios brasileiros termina em estuário. Isso indica o quê? Que os rios brasileiros têm grande volume de água. Os rios brasileiros têm muita água e essa água tem força suficiente para jogar os sedimentos para dentro do oceano. Ok? Nossa última figura agora, dunas. Duna é um ambiente formado por sedimentação, causada pelo vento.
o vento carrega a areia e deposita, formando as chamadas dunas. Embora a gente saiba que as dunas muitas vezes não são fixas. Elas são sedimentadas, mas na sequência elas são erodidas e carregadas novamente para um outro ambiente. Aqui você vai ver um exemplo de duna, uma foto da região aí dos lençóis maranhenses. Observe que entre essas dunas existem áreas com água. A estação chuvosa faz com que essas áreas mais baixas entre as dunas sejam ocupadas por água. Mas o que nos importa aqui são as dunas. O que é preciso para existir duna? Areia e vento. É claro que você, brasileiro, vai pensar que isso é coisa só de litoral. Mas vamos lembrar que existem dunas também no interior dos continentes, né? Quando você vai para um deserto, por exemplo, você tem dunas e dunas na sequência. Ok? Pessoal, agora vamos para o nosso resumo, que na verdade é como se fosse quase que um sumário dessas imagens que a gente viu, né? Vou mostrar para vocês aqui quais foram as formas, né, observadas no decorrer dessa apresentação. E até a próxima.